Olá, pessoal. Estamos na nossa quarta live sobre gestão de pessoas e liderança. E teremos, acho que mais uma ou duas lives. Essa é a quarta, tá? Espero aí que vocês coloquem algumas questões aí nos comentários, no chat, tá? Mas eu estou aqui na sequência para responder as perguntas que foi enviado aí pelas pessoas logo no início dessa série de lives, né? Então, a gente já falou, né, que a gente está fazendo essa série de lives sobre gestão de pessoas e liderança, por conta da importância, né, desses temas nas escolas de ensino integral. Gestão de pessoas é o primeiro e o mais importante desafio que a gente encontra nas escolas de ensino integral. E vamos tratar um pouquinho mais desse assunto, desses temas, né? Gestão de pessoas e liderança mais uma vez. E na última live a gente falou sobre, a gente iniciou a resposta da seguinte pergunta, né? Qual seria a abordagem da escola para lidar com conflitos e resolver problemas? Então, vamos retomar um pouquinho o início da nossa resposta, né, que a gente fez na live anterior, tá? E a gente falou um pouquinho, né, sobre o que é conflito. Tá? A pergunta é, qual seria a abordagem da escola para lidar com os conflitos e resolver problemas? Primeiramente, o que é conflito, né? Conflito, pessoal, é choque, né? É embate, é disputa, é oposição, falta de um entendimento sobre alguma coisa, tá? Uma discussão que pode ser acalorada, né? Agora, o conflito, ele é exclusivamente negativo? Não necessariamente, né? Não são. Não devem ser, eles não devem ser exclusivamente negativos, pessoal. E os conflitos são negativos quando as pessoas não têm a consciência, a primeira delas, a mais importante, que as pessoas são diferentes. E como as pessoas são diferentes, cada um tem as suas opiniões, cada uma das pessoas tem os seus pontos de vista e tem as suas preferências. A gente já falou disso algumas vezes nas lives anteriores, né? E os conflitos acontecem, né? Quando cada um quer colocar os conflitos negativos, né? Quando cada um quer colocar em prática a sua posição quer colocar a sua posição sobre a posição dos colegas, dos outros, né? Daí temos as discussões, temos os conflitos, temos os desalinhamentos, né? E quando isso acontece, todos, sem exceção, sofrem bastante. Tá? E, de novo, né? O que não pode é cada um querer impor sobre as pessoas as suas opiniões, seus pontos de vista e também as suas preferências. Agora, quando as pessoas têm essa consciência que as pessoas são diferentes e a diversidade precisa ser respeitada e cuidada, daí sim os conflitos podem e devem ser positivos. Então, o que a gente deve fazer, pessoal, para a gente resolver os conflitos negativos, né? É desses que a gente está tratando inicialmente, né? Como é que a gente pode resolver os problemas dos conflitos negativos? Tá? Então, tendo desalinhamentos, né? Que é normal, desalinhamentos é normal ter, mas quando eles têm um desalinhamento onde cada um quer manter a sua posição, mas mesmo assim é preciso conversar, né, pessoal? Então, agora, quando a gente tem esses conflitos, temos os desalinhamentos, é preciso conversar. E a primeira definição que a gente precisa ter nessa conversa é definir entre as partes, entre duas pessoas ou mais, um objetivo comum, tá? E esse objetivo comum, pessoal, precisa ser algo
que seja bom para a maioria das pessoas da escola, ou que seja bom para os estudantes. E nunca o que é melhor para mim, o que é melhor para você, né? Entre as partes envolvidas. Feita essa definição do objetivo comum, né? Consensada, tá? É preciso colocar na mesa os fatos, né? Quais fatos? Evidências e constatações. Evidências são registros. Constatações é aquilo que a gente viu ou ouviu. Falamos já várias vezes sobre isso e vamos falar ainda mais ainda hoje, né? Então, com as evidências e constatações, a gente constrói o cenário da situação em questão. Daí, tendo esse cenário construído, a gente precisa definir as prioridades. A primeira, a mais importante, e as outras. No máximo, mais outras duas. As principais prioridades são três. A principal e as outras duas. E, por último, são definidas as ações, né? Que deverão ser feitas por todos e também, às vezes, para cada um, né? Agora, então, é importante nessas definições das ações, definir o que cada um deve fazer, o que todos devem fazer, como também, muitas vezes, é importante definir o que também não fazer. O que cada um não deve fazer e o que todos não devem fazer. E essas ações, pessoal, são os combinados, construídos, né? E os combinados, eles devem ser, as ações, né? Eles devem ser cumpridos e monitorados durante as suas execuções, né? Pessoal, os combinados são os norteadores dos relacionamentos positivos da escola. Sem eles, não existe relacionamentos positivos na escola. Por quê, pessoal? Se não tem combinados, cada um faz o que quer. E pior, às vezes, sem se importar com os outros. Daí, a escola fica com um ambiente muito difícil para se conviver. Fica um ambiente muito difícil para se trabalhar. Podemos dizer até que muitas vezes fica impossível trabalhar. Agora, importante, né? Pessoal, eu vou até tratar desse assunto mais para frente sobre combinados, né, pessoal? Então, voltando à pergunta, tá? Deixa eu pegar aqui a pergunta de novo. Qual seria a abordagem da escola para lidar com conflitos e resolver problemas, né? Então, para lidar com os conflitos, a gente precisa ter a consciência que as pessoas são diferentes, colocar, né, os fatos na mesa, fazer um alinhamento e depois definir as ações e definir os combinados, tá? Então, isso daí é uma resposta bastante resumida, né? E é o que a gente recomenda fortemente para que vocês façam isso acontecer na escola, tá bom? Vamos para outra pergunta que nos foi enviada. Como criar uma cultura colaborativa dentro de uma escola PEI? Pessoal, cultura colaborativa, tá? É importante dizer, pessoal, que a cultura colaborativa, isso tem uma ligação direta com as premissas do programa Ensino Integral, as premissas das escolas de ensino integral. E as premissas são as diretrizes, são os pré-requisitos para os profissionais da escola de ensino integral. As premissas devem ser cumpridas
pelos profissionais da escola. Vamos fazer algumas relações, vamos ver alguns exemplos, né? Segundo o mapa de competências da Escola Ensino Integral. Por exemplo, protagonismo. Lá no mapa de competência está escrito protagonismo é respeito à individualidade, né? Respeito à individualidade está diretamente ligada à cultura colaborativa, tá? E está lá também numa das competências que é necessário promover um ambiente de respeito às diferenças individuais dos alunos e dos profissionais da escola. Isso tem tudo a ver com cultura colaborativa. Outra premissa, formação continuada, está escrito lá no mapa de competências. Formação continuada é a disposição e proatividade ao desenvolvimento contínuo. Tá? Outra definição que está lá, pessoal, tem várias, mas eu só selecionei algumas, tá? Formação continuada também é solicitar devolutiva de uma atuação sua, né? Pedir essa devolutiva dos alunos e também dos colegas, tá? Então, uma cultura colaborativa passa por formação continuada. Também corresponsabilidade. Está escrito lá no mapa de competências que corresponsabilidade é ter relacionamento e colaboração. Tá? Está falando também que na corresponsabilidade é necessário construir projetos comuns, cultura colaborativa. Construir vínculos positivos com os estudantes e profissionais. Então, pessoal, só escolhi 3 das premissas, né? Formação continuada, corresponsabilidade e protagonismo sênior, né? Para a gente falar que cultura colaborativa passa profundamente pelas premissas. E mais, né, pessoal? Cultura colaborativa é fazer junto, é compartilhar responsabilidade, corresponsabilidade. É elogiar quem merece ser elogiado. Pessoal, não é só o diretor, o gestor, que tem que elogiar quem merece. Todos nós da escola precisamos elogiar quando alguém faz alguma coisa boa, quando alguém faz alguma coisa excelente, né? Também é cultura colaborativa ajudar quem precisa de ajuda, tá? Incentivar o colega, ajudar o colega, ser assíduo, não faltar se não precisar faltar. Isso é cultura colaborativa, é corresponsabilidade, é protagonismo, né? Pessoal, também, cultura colaborativa também está ligado diretamente aos valores do programa Ensino Integral, né? Que os valores do programa Ensino Integral é aquilo que devemos valorizar dentro da escola. Os valores devem ser trabalhados pelos profissionais das escolas, os valores devem ser cumpridos, devem ser monitorados para serem valorizados, né? Então, os valores, pessoal, precisa estar dentro de cada um, dentro da pessoa. E esses valores precisam ser percebidos pelas pessoas, por meio das observações das suas atitudes e comportamentos, né? E quando a gente fala espírito colaborativo, tem um valor lá que fala diretamente sobre isso, né? Que é o espírito de equipe e cooperação. É um dos valores, tá? Espírito de equipe e cooperação. O que é trabalho em equipe? Trabalho em equipe, pessoal, é quando todos têm um objetivo comum. E muitas vezes deixa o seu objetivo comum, tá? O seu objetivo individual, em benefício do objetivo coletivo, que é o estudante na escola de ensino integral, né? Então,
trabalho em equipe, logo de cara, precisa ter um objetivo comum. Na escola também temos um objetivo comum, que é o desenvolvimento, a educação do estudante de uma forma integral, né? Então, o trabalho em equipe começa quando todo mundo já sabe o seu objetivo comum, primeiro. Depois, cada um tem que saber o seu papel, cada um tem que saber o seu quadrado, cada um tem que saber as suas responsabilidades dentro da equipe. Então, cada um tem o seu quadrado, cada um tem que cumprir o seu quadrado. E trabalho em equipe também é fazer as interações, né? Porque eu interajo com você, você interage comigo, nós nos interagimos para quê? Para atingir o objetivo comum. E, de novo, nessas interações, como consequência natural e frequente, temos que criar os combinados. O que cada um vai fazer, o que todos nós vamos fazer. E também o que a gente não deve fazer. Agora, esses combinados, como a gente já falou na questão da resposta anterior, também precisam ser monitorados. Monitorados, né? Observar de perto, para identificar quem fez uma coisa legal, para elogiar. Monitorar, acompanhar de perto, para ajudar, às vezes, quem está precisando de ajuda. Tá? Isso é trabalho em equipe, pessoal. Tá? Agora, importante, tudo isso que a gente está falando, tá, pessoal? É muito fácil para a gente identificar na escola. E muita gente tem muita dificuldade de identificar os princípios, as premissas, os valores sendo praticados na escola. Mas é muito simples, pessoal. Então, e é simples por quê? Porque a gente vê isso acontecer, a gente escuta isso acontecer, que são as constatações, que são os fatos. Então, quando a gente vê isso acontecer, por meio das evidências, ou escuta, pelo meio das constatações, a gente precisa registrar para virar evidência, que é um registro, que é um documento, tá? E, então, de novo, tudo isso que a gente está falando, trabalho em equipe, cooperação, etc., é possível a gente identificar, observando, por meio das constatações. E essas constatações a gente precisa registrar para virar evidência. Para quê? Fazer isso? Para montar o portfólio de cada profissional ao longo do ano, tá? Então, se a gente verifica, constata alguma coisa acontecendo muito legal, seja de cada uma das premissas, seja de cada um dos princípios, que são, né, os fundamentos do programa de ensino integral, a gente constatou, registra sobre aquele professor, no caderno do professor, cada professor pode ter seu caderno, né, para a gente identificar lá e colocar os registros das constatações para virar o portfólio. E esse portfólio, preenchido ao longo do ano, servirá como base para fazer avaliação de desempenho no final do ano, né? Porque o que a gente vê aí, né, no final de cada ano, né, pelo menos nos últimos anos eu tenho visto isso bastante, né? Chega no final do ano, o próprio professor fica criando o seu próprio portfólio para justificar a sua avaliação de desempenho. Isso não dá certo, pessoal, não dá certo. Por quê? Porque quem tem que criar o portfólio, claro que é o próprio professor, mas principalmente quem deve fazer isso é o próprio gestor. O próprio gestor identificando que o professor fez uma coisa legal, ele constatou, ele registra. O professor pode registrar lá, mas precisa ser validado pelo gestor, porque senão, se isso for feito, né, ao longo do ano, o professor faz, o gestor faz e vai criando o portfólio alinhado e validado, ok, perfeito. Agora, o que não pode, no final do ano, o professor colocar lá um monte de registros que ele fez e que ele não fez, que o gestor às vezes nem lembra. Aí fica a palavra do professor, que falou que fez aquilo, contra a palavra do gestor, que não lembra daquilo ou não viu aquilo acontecer. E a avaliação de desempenho é feita baseando-se nisso, pessoal, fica difícil, né?
Fica difícil. Então, tudo isso que a gente está falando, princípios, premissas, essas questões, né, de colaboração, trabalho em equipe, valorização, etc., precisa ser constatado, e se constatado, precisa ser registrado para seguir o portfólio do professor, tá? Tá bom? Agora, vamos para outra pergunta, pessoal. Ver se dá tempo para a gente responder essa e mais uma, né? Pessoal, outra pergunta enviada. Como a escola PEI desenvolve e capacita seus líderes para promover um ambiente escolar inspirador e eficaz? Vou repetir a pergunta. Pergunta interessante. Como a escola PEI do Programa Ensino Integral desenvolve e capacita seus líderes para promover um ambiente escolar inspirador e eficaz? Resposta rápida. A resposta é rápida, mas não é tão simples. Para fazer isso, a escola do ensino integral, os gestores, precisam fazer formação e CAF. CAF, Ciclo de Acompanhamento Formativo. Estou sabendo aí que o CAF está voltando, né? Ele é importante, porque a essência do programa Ensino Integral é formação e acompanhamento. Tá? Então, formação, seja na escola, seja na diretoria, seja na secretaria, e CAF, alguém fazer o ciclo de acompanhamento formativo. O próprio nome já diz, acompanhamento formativo. O que isso significa na prática, pessoal? Vamos falar de formação. Ou melhor, na prática, o que significa formação e CAF? Desculpe. Formação significa, e CAF significa fazer a formação, fazer junto, fazermos juntos, e acompanhamento. Então, a gente, para desenvolver e capacitar as pessoas, tá? Seja gestores, seja professores, precisa fazer formação, fazermos juntos e fazer acompanhamento. Isso quando a pessoa já estiver sensibilizada e já estiver comprometida. Isso a gente falou, eu acredito que na primeira live sobre gestão de pessoas. Se a pessoa está sensibilizada, ela acha que a escola é importante, ela acha que aquilo é importante, né? Está comprometida, ela quer fazer aquilo, né? Se ela acha importante e quer fazer, o que os gestores, o que a Escola Ensino Integral precisa fazer é fazer formação, fazer junto e acompanhar. Porque se a pessoa não acha que é importante e não quer fazer, não dá para formar. Não dá para fazer junto, porque ninguém vai querer aprender uma coisa que não acha importante e não quer. Então, por isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, se a pessoa está sensibilizada, se a pessoa está comprometida, o que os gestores, o que a escola precisa fazer com os profissionais da escola é fazer formação, fazer junto com ele e fazer acompanhamento, tá? Retomando um pouquinho, a gente já falou, mas é importante para responder a pergunta, né? Formação, pessoal, é dar consciência para alguém, para uma pessoa, sobre algo. É dar condições para que essa pessoa responda de forma simples, objetiva, de uma forma simples e objetiva, responder as 5 perguntas, né? Sobre alguma coisa, sobre a formação que você está dando, sobre um guia de aprendizagem, por exemplo, né? O que é um guia de aprendizagem, por exemplo? Se você faz uma formação boa, a pessoa tem a resposta muito rápida sobre o guia de aprendizagem. O que é o guia de aprendizagem? Qual o principal objetivo do guia de aprendizagem? Qual o principal responsável, terceira pergunta, pelo guia de aprendizagem? Quarta pergunta. Qual a principal interação que o guia de aprendizagem tem com outras metodologias? Né? E a quinta pergunta, qual o principal indicador que mostra que o guia de aprendizagem está funcionando bem? Então, pessoal,
Cuidado, pessoal, porque tem muitas formações que a gente participa que não dá condições para a gente responder essas 5 perguntas, né? E as pessoas que têm uma boa formação para adquirir consciência sobre aquilo, têm essas respostas para essas 5 perguntas na ponta da língua. Então, você que é formador, por favor, no seu material da formação sobre alguma coisa, coloquem respostas para essas 5 perguntas. E se você está participando de uma formação, pergunte para o formador essas 5 perguntas, ou uma delas que você não obteve resposta ao longo da formação. Então, por exemplo, pessoal, vamos lá, só para dar um exemplo. Guia de aprendizagem, que a gente está falando. O que é um guia de aprendizagem? Eu posso dar uma resposta curta, média ou longa, mas uma resposta curta. Guia de aprendizagem é um documento de gestão pedagógica, um instrumento de gestão pedagógica da aula regular. Esse guia de aprendizagem vale para todas as turmas de uma mesma série. Ponto. Respondemos, né? O que é um guia de aprendizagem. Eu posso aprofundar essa resposta, né? Só para exercitar. O guia de aprendizagem é um documento que vale para todas as turmas de uma mesma série, né? Que são colocadas lá todas as habilidades que deverão ser ensinadas ao longo do bimestre. Completei a resposta. Posso completar ainda mais um pouco, né? No guia de aprendizagem, é necessário ter lá, para ensinar cada habilidade, as atividades, as dinâmicas, os exercícios que deverão ser feitos para ensinar uma determinada habilidade. Deverá ter também uma avaliação de processo, para avaliar se o menino está aprendendo sim ou não, no meio do ensino daquela habilidade, para verificar se ele está aprendendo, adquirindo aquela habilidade sim ou não. E também deve ter uma avaliação de resultado no final do ensino da habilidade, para ver se ele aprendeu ou se ele não aprendeu aquela habilidade. Tá? Então, pessoal, e essa é a definição do que é um guia de aprendizagem, tá? Mais aqui completa, quase completa nessa resposta, tá? E qual é o objetivo principal do guia de aprendizagem? São vários objetivos, mas o objetivo principal é fazer o moleque aprender aquilo que está lá, cada habilidade essencial, principalmente, do currículo naquele bimestre, tá? O guia de aprendizagem precisa ser ensinado e o menino aprender, né? Quem é o principal responsável pelo guia de aprendizagem? Pessoal, o principal responsável pelo guia de aprendizagem é o professor da disciplina, né? Quem é o segundo principal responsável? O coordenador de área. O terceiro principal é o coordenador geral, tá? Agora, qual a principal interação que o guia de aprendizagem tem com outros instrumentos? Pessoal, a principal interação que o guia tem, de um lado, é o plano de nivelamento, do outro lado, é o plano de aula. Tem interações também com aulas de OE, também tem interações com as aulas eletivas, mas as duas principais, de um lado, nivelamento, e do outro, plano de aula. Por quê? Porque antes de eu ensinar uma habilidade super essencial de matemática, por exemplo, na minha aula regular, por meio do guia, eu preciso ter certeza que aquelas habilidades de anos anteriores, que são pré-requisitos para o menino aprender esta habilidade que eu vou ensinar do guia, eu preciso ter certeza que aquelas 2 ou 3 habilidades de anos anteriores, que são pré-requisitos, a molecada adquiriu lá na aula de nivelamento para poder ensinar essa. Porque se os meninos adquiriram essa habilidade nas aulas de nivelamento, aquelas que são pré-requisito, a molecada vai aprender essa agora, porque eles aprenderam aquelas que são pré-requisito. Agora, se eles não adquiriram aquelas 2 habilidades de anos anteriores, que são pré-requisito para a molecada aprender o que será ensinado agora na aula regular, se eles não adquiriram, eu não posso ensinar agora essa habilidade, porque senão a
maioria dos estudantes não vão adquirir, porque as duas que são pré-requisito não foram adquiridas antecipadamente. Então, a principal interação de um lado é o nivelamento. Do outro lado, é o plano de aula. O plano de aula, pessoal, é um documento que deve ser trabalhado nas aulas regulares para respeitar a individualidade de cada turma. Então, o plano de aula vale para cada turma. Guia de aprendizagem vale para todas as turmas. Então, o plano de aula, pessoal, ele deve ser utilizado em duas situações bem distintas. Quando a turma está adiantada, está quase que no avançado, no nível de proficiência, ou quando a turma está atrasada, está abaixo do básico. Quando que a gente usa o plano de aula, pessoal? Por exemplo, 2 exemplos. Estou dando a minha aula regular. E a molecada dessa turma, do primeiro ano A, aprendeu tudo que está no guia. Tudo, tudo, tudo. Eles estão no adequado, no nível de proficiência adequado. Agora, tem mais 3 aulas sobrando ainda no bimestre. O que eu vou fazer com essa turma que está adiantada? Eu vou fazer um plano de aula para essa turma, para levá-los do adequado para o avançado. Eu vou fazer um plano de aula para essa turma, incluindo 2 habilidades a mais na aula regular, porque essa turma é possível fazer isso. Com essa turma é possível fazer isso. Então, eu faço um plano de aula colocando habilidades essenciais a mais do que está lá no guia. Levo essa turma do adequado para o avançado. Aí tem o primeiro ano B. Estou dando a minha aula regular. E esse primeiro ano B, a maioria dos estudantes não adquiriram uma determinada habilidade do guia de aprendizagem. E essa habilidade é super essencial. Porque eles precisam adquirir essa habilidade para aprender as habilidades que serão ensinadas no próximo bimestre. Então, o que eu faço para essa turma primeiro ano B? Que é diferente do primeiro ano A. Então, eu preciso fazer um plano de aula para esta habilidade, utilizando outras dinâmicas, outros exercícios, outras avaliações de processo, outras avaliações de resultado, diferente do que está lá no guia. Por quê? Porque o que foi feito com o guia não funcionou, ele não adquiriu aquela habilidade. Então, eu posso, por meio do plano de aula, recuperar essa habilidade, porque ainda tem 2 aulas sobrando da aula regular. Então, eu preciso levar essa turma do abaixo do básico para o básico, na aula regular. Então, são essas 2 principais interações do guia de aprendizagem. De um lado, o nivelamento, do outro lado, plano de aula. Tá? E, por último, a última pergunta, né? Qual é o principal indicador que o guia de aprendizagem está funcionando bem? É o percentual de aluno que adquiriu cada habilidade ensinada lá no guia. Tá, pessoal? Então, eu repito, eu falei um pouquinho mais sobre isso, pessoal, porque, como eu já falei, tem muitas formações que a gente participa ou até faz, né? E a gente não tem respostas simples e objetivas para essas 5 perguntas. E essas 5 perguntas vai te dar consciência sobre, no caso, o exemplo aqui, sobre o guia de aprendizagem, né? 5 perguntas. O que é? Principal objetivo, principal responsável, principal interação e principal indicador. Agora, algumas provocações, né, pessoal? Se você for numa formação e não souber responder o que é que você aprendeu naquele dia, você não souber o principal objetivo, o principal responsável, caramba, que formação é essa? Essa não é formação. Então, muitas vezes a gente tem formação que não é formação. É sensibilização, por exemplo, né? Sensibilização é uma coisa, formação é outra coisa. Uma ação de sensibilização é convencer a pessoa, fazer ela achar que aquilo é importante. Uma ação de comprometimento é fazer a pessoa se sentir
perceber que aquilo é importante, concluir que aquilo é importante, também querer fazer aquilo. Depois vem a formação, tá? E depois é fazer junto, de novo, e depois é acompanhar. Agora, já até respondi um pouquinho, né, da pergunta que eu vou fazer para vocês agora, né? A formação é suficiente para a pessoa aprender a fazer aquilo? A formação que dá consciência. Dá condições para as pessoas fazerem as coisas? Eu dou o exemplo sempre, né, de uma criancinha de 5 anos, você dá uma formação para ela de como atravessar a rua, explica para ela bem explicado várias vezes, ela tem a consciência. Mas ela aprendeu a atravessar a rua sozinha, você vai deixar ela atravessar a rua sozinha? Então, pessoal, depois de uma formação, é importante fazer junto. Fazer junto. Uma criança de 5 anos, você dá a formação, depois você atravessa a rua com a criança várias vezes. Várias vezes, né? E depois que você faz junto várias vezes, você acompanha de perto. Se a pessoa está fazendo certo, seja o estudante ou seja o adulto, se ela está fazendo certo, você elogia e incentiva. Se ela está fazendo de uma forma equivocada, você ajuda, né? Então, formação, fazer junto e acompanhar de perto para elogiar, incentivar ou ajudar. Pessoal, repetindo então a resposta para a gente desenvolver e capacitar os profissionais da escola. Formação e CAF. Formação e CAF. E é o que é feito no programa Ensino Integral, né? A resposta é bastante simples, mas a execução é bastante difícil, né? É bastante difícil, tá? Agora, a pergunta está relacionada também a desenvolver e capacitar as pessoas, né? Pessoal, desenvolver e capacitar as pessoas significa criar competência nas pessoas. O que é competência? A gente já falou um pouquinho isso lá atrás também, né? Temos algumas definições de competências, né? E a primeira delas é competências igual chá. C mais H mais A. Chá. C, conhecimento. H, habilidades para colocar em prática o conhecimento. I, mais atitudes para colocar as habilidades e o conhecimento no convívio com as pessoas, né? Outra fórmula de competência é quando você faz as coisas com que o resultado seja maior do que a expectativa, né? O resultado seja maior do que aquilo que a gente esperava, que a gente faça as coisas, que o resultado seja maior do que a meta estabelecida. Então, se a gente faz alguma coisa e o resultado ultrapassa a meta, nós temos competência. E a terceira definição de competência, pessoal, competência é fazer as coisas bem feitas, tá? É fazer as coisas bem feitas. Por outro lado, competência não é exclusivamente saber fazer. Não é. Pessoal, isso é legal. Competência não é exclusivamente saber fazer. Por que não é? Então, vai aí uma pergunta provocativa. Se a pessoa acredita que sabe fazer, mas não faz bem feito, evidências e constatações. Repito, se a pessoa acredita que sabe fazer, mas não faz bem feito, baseando-se em evidências e constatações, essa pessoa é competente se ela não faz bem feito? Não. Então, competência está ligada
diretamente com resultados, ok? O resultado é bom, acima da expectativa, acima da meta, o cara é competente. O resultado não é bom, independentemente de qualquer coisa, a pessoa não fez aquilo com competência. Outra pergunta provocativa. Se a pessoa acredita que sabe fazer, mas não quer fazer e não faz, essa pessoa é competente? Pessoal, de novo, se a pessoa acredita que sabe fazer, mas não quer fazer e não faz, essa pessoa é competente? Não. Então, competência, como já falamos, ela está ligada diretamente aos resultados e também está ligada à motivação das pessoas. Competência está ligada diretamente também à motivação das pessoas. Uma pessoa competente quer fazer, está motivada. Sabe fazer e faz bem feito, essa pessoa é competente. Pessoal, essas coisas também são coisas importantes que devem ser observadas. Não é difícil de a gente identificar se a coisa foi bem feita ou não. Tem que ter os resultados, claro, né? Então, essas coisas importantes que devem ser observadas, constatadas, também e principalmente nos CAFs, nos ciclos e acompanhamentos formativos. Se a diretoria de ensino, a secretaria não faz, o diretor tem que fazer isso, pessoal. Os gestores precisam fazer isso. Então, os CAFs, eles devem acontecer, claro, após as formações, né? Formações, faz o CAF, ciclo de acompanhamento formativo. Se no acompanhamento, na observação, tem dois objetivos o CAF: identificar as coisas boas para elogiar e incentivar, e identificar as dificuldades, os desafios para ajudar. E aí, você ajuda o quê? Fazendo formação, fazendo junto e acompanhando. Então, o CAF tem que fazer formação, fazer junto e acompanhar. Acompanhar, elogiar e ajudar quem precisa. Tá? Agora, um outro ponto importante no CAF é o uso dos PPPs. O uso dos procedimentos passo a passo, que devem ser utilizados no CAF. Não sei se vocês sabem, mas eu fui contratado no final de 2013 pela Secretaria da Educação para fazer esses PPPs. Na versão antiga, na versão nova eu não via as versões novas, mas as versões antigas, a gente fez os PPPs, né? E os PPPs são o passo a passo para fazer um instrumento de gestão, para aplicar uma metodologia, tutoria, projeto de vida, né? O PPP é um PDCA das metodologias, dos instrumentos de gestão, tá? E o PPP deve ser utilizados para quê? Para três coisas, pessoal: para formar, fazer junto e acompanhar. Acompanhar de novo, elogiar, incentivar ou ajudar. De novo, tem lá um vídeo no YouTube, uso consultoria aí nas escolas de ensino integral, no YouTube, que fala assim: formação e PPP, a dupla perfeita. Formação da consciência e o PPP ajuda na execução. Porque quando a Valéria Souza me chamou lá para a secretaria para a gente fazer os PPPs, era um projeto grande que a gente tinha que fazer, que era a replicabilidade do programa, né? Porque estava aumentando um número grande de escolas, e a Valéria falou: a gente precisa garantir uma padronização, a gente precisa garantir uma homogeneidade, a gente precisa garantir a replicabilidade do programa, porque agora está tendo bastante escolas, e o PPP é isso, né? Então, os PPPs devem ser utilizados muito nos CAFs, ou até
dependendo da escola, essa escola precisa, baseado na última vez que eu fui lá, o diagnóstico que a gente fez, ela está com coisas boas aqui, está com dificuldade aqui. Então, eu utilizo os PPPs para cada escola de uma forma diferenciada. Aquela escola está avançada, aquela escola está com dificuldade, e os PPPs devem ser diferentes, né? Então, os PPPs são os instrumentos muito importantes para que a gente use nos CAFs, para desenvolver e capacitar as pessoas, que era a pergunta que foi feita, né? Tá? Agora, muito importante, que a gente já falou lá também em 2013, tá? Não utilizar os PPPs exclusivamente como checklist, porque ele também é um checklist, o PPP, tá? Porque os PPPs, eles não devem ser utilizados exclusivamente como um checklist, somente para apontar o que está errado, apontar o que está certo, né? De novo, o PPP tem que fazer a pessoa refletir. Você está fazendo isso? Por que você não conseguiu fazer isso? Por que você sabe? Você sabe o que é isso que está falando? Quer dizer, o PPP é para fazer junto com a escola, identificar se eles entenderam o que está lá escrito lá. E se não entenderam, faz a formação ao mesmo tempo com o uso do PPP, faz junto e acompanha, tá? Tá? Então, pessoal, é isso que deve ser feito. Depois, daria para a gente falar bastante mais coisas, mas vamos parar por aqui, né, para responder com a resposta de o que as escolas devem fazer para desenvolver e capacitar os líderes e os professores das escolas, né? Tá? Vamos para mais uma pergunta, tá? Próxima pergunta. Como liderar professores desmotivados diante das dificuldades enfrentadas diariamente? Repetindo a pergunta. Como liderar professores desmotivados diante das dificuldades enfrentadas diariamente? Uma pergunta para iniciar. Por que os professores estão desmotivados? Diretor, por quê? Qual é a principal causa que gera essa desmotivação das pessoas na escola? Mais uma pergunta provocativa. Qual é a principal causa e qual é as outras duas causas? As principais são três, a principal e mais duas. Tá? É preciso atacar a primeira e a principal causa, a causa raiz, pessoal. E depois as outras duas. Não dá para atacar várias causas. Pessoal, é importante a gente atacar as causas e não os problemas. E o que mais a gente vê nas escolas é os educadores atacando os problemas e não as causas, né? Então, pessoal, o problema nesse caso que a gente está falando é desmotivação das pessoas. E as causas dessa desmotivação das pessoas precisam ser identificadas por meio das perguntas dos porquês. Para a gente descobrir as causas, a gente tem que fazer um exercício dos porquês. Vou dar um exemplo simples para ficar claro para vocês sobre os porquês, para identificar a causa raiz, tá? Um exemplo. 70% dos estudantes do professor Paulo, de matemática, estão no nível de proficiência abaixo do básico, nos últimos 2 bimestres. E não estão evoluindo. Esse é o problema. 70% dos alunos do professor Paulo de matemática estão abaixo do básico nos últimos 2 bimestres e não estão evoluindo. Esse é o problema. Pessoal, dá para a gente atacar o problema?
que a gente vai fazer para atacar esse problema? Por isso que não dá para atacar o problema. Assim, se a gente atacar o problema, a gente vai ficar atacando, atirando no escuro. Mas para atacar esse problema, a gente precisa atacar as causas desses problemas, desse problema. Quais são as causas que devem ser atacadas? Para isso, a gente deve fazer as perguntas, os porquês, né? Para identificar a causa raiz e atacá-la. Pessoal, a administração definiu, segundo Pareto, que quando a gente ataca a causa raiz, normalmente a gente resolve mais de 50%, 60%, até 70% do problema. Por isso que é importante atacar a causa raiz. Quando a gente ataca e resolve a causa raiz, resolve 50%, 60% do problema, atacando a segunda causa, vai para mais de 80% da resolução dos problemas. Então, a gente tem que atacar a causa raiz. É mais importante, né? E vou colocar um exemplo aqui também prático, rápido e fácil. Como é que a gente identifica a causa raiz? Porque a gente fez lá vários porquês e a gente identificou, depois de muita discussão, alinhamos, né? Identificamos as 3 principais causas do professor ter 70% dos seus estudantes abaixo do básico, tá? O professor Paulo. Então, identificamos 3 causas principais. As 3 causas principais desse problema é que o professor Paulo não trabalha com as tecnologias disponíveis. Causa número 1, principal 1. Causa 2. O professor Paulo tem dificuldade de trabalhar contextualizações quando ele ensina as habilidades. Tá? E a terceira causa principal, o professor Paulo tem dificuldades de trabalhar as habilidades essenciais de matemática nessa série. Qual dessas 3 causas é a raiz? Qual dessas 3 causas é a principal? Qual é uma dessas 3 causas que precisa ser eliminada primeiramente para a gente poder eliminar as outras 2? Qual é a causa raiz? O professor Paulo não usa tecnologia para dar aula. O professor Paulo não faz contextualização. O professor Paulo tem dificuldade de ensinar habilidades essenciais. Qual dessas 3 que precisa ser eliminada primeiro para poder eliminar as outras? Qual delas é a raiz? É a dificuldade que o professor Paulo tem de ensinar as habilidades essenciais de matemática daquela série. Então, pessoal, olha o que acontece nas escolas. Se define ações para essas 3 ou até para mais causas. Pessoal, se a gente trabalhar o uso da tecnologia com o professor Paulo, vai resolver alguma coisa se não for resolvido antes ele aprender a trabalhar as habilidades essenciais? Ele vai conseguir fazer contextualizações se ele não sabe trabalhar as habilidades essenciais? Então, quanto de desperdício que você faz de esforço quando você define ações para as 3 causas principais? Você precisa primeiro definir 1, 2, 3 ações para capacitar o professor Paulo para trabalhar as habilidades essenciais da disciplina dele de matemática, para depois trabalhar contextualização, para depois trabalhar tecnologias. Pessoal, então, temos que atacar a causa raiz, não o problema. Temos que atacar exclusivamente com ações para a causa raiz, não para todas as causas. Tá? Voltando à pergunta. Como liderar os professores desmotivados diante das dificuldades enfrentadas diariamente? Precisamos fazer as perguntas dos porquês, né? Mas antes,
O que causa desmotivação das pessoas? Tá? O que causa desmotivação das pessoas? Vamos começar pelo contrário. Vamos fazer o inverso. O que mais causa motivação nas pessoas, nas organizações em geral? Pessoal, eu já vi muitas pesquisas, tá? Do mundo inteiro, de muitas organizações. E a escola não deixa de ser uma organização, né? O que mais deixa as pessoas satisfeitas e motivadas nas organizações é quando a organização tem um ambiente saudável, um ambiente positivo para se trabalhar. Esse é o resultado de quase 100% das pesquisas. E algumas organizações empatam com a segunda causa: desenvolvimento profissional. Estou aprendendo, estou me desenvolvendo como profissional nessa organização. Tá? Então, o que mais motiva as pessoas e satisfazem as pessoas nas organizações, e na escola não é diferente, tá? Ambiente saudável e autodesenvolvimento. O terceiro, oportunidades de crescimento, né, outras coisas mais, tá? Agora, ambiente saudável, positivo para se trabalhar. O que é esse ambiente saudável? Podemos falar muito sobre isso, mas um ambiente saudável é aquele ambiente que é possível se construir relacionamentos positivos, amizades, né? Uma convivência saudável. Um ambiente saudável é um ambiente honesto, justo, onde os gestores escutam a gente, respeitam a gente, onde há confiança na liderança. Ambiente saudável é quando cada um sabe o que deve ser feito. Os objetivos são claros e são possíveis de serem atingidos. Um ambiente onde um ajuda o outro, que haja trabalho de cooperação entre as pessoas, onde há feedback entre as pessoas, etc. Pessoal, dá para a gente falar um montão aqui, mas esses são os principais motivos, né? E agora, o que é desenvolvimento profissional? Cada um saber o que ele tem que fazer, cada um saber das suas responsabilidades, cada um saber quais são as competências necessárias para ele desenvolver o seu trabalho. Um desenvolvimento profissional é quando há formações e acompanhamentos, que haja uma avaliação de desempenho transparente, honesto e justo. Porque, pessoal, os dois principais objetivos, ou melhor, os dois objetivos de uma avaliação de desempenho só tem dois. A avaliação de desempenho tem dois objetivos: identificar aqueles que são bons para elogiar e incentivar, identificar aqueles que precisam de ajuda e o que eles precisam de ajuda para ajudar. Então, por isso que tem que ter uma avaliação de desempenho transparente, honesta e justa, que é a avaliação 360 graus da ensino integral, né? E que tem uma organização que se haja desenvolvimento também tem que ter, claro, um plano de desenvolvimento individual que seja transparente, honesto e justo. Isso é o PIAF, né? Plano individual de aperfeiçoamento formativo, que está no programa também. Então, pessoal, eu não tenho uma recomendação pronta para lidar com profissionais desmotivados na sua escola. Porque cada escola tem a sua particularidade, né? Não dá para fazer um plano de uma recomendação para a sua escola que valha para todas as escolas. Cada escola tem a sua dificuldade, tem o seu desafio, tem as coisas boas que já faz, né? Que já são feitas. Então, por isso que eu estou falando, só estou falando aí algumas coisas, o que mais motiva, o que mais desmotiva, né? Agora,
vamos na ferida agora. Quais são as principais causas, pessoal, que desmotiva as pessoas nas organizações? Isso também é pesquisa. Se vocês forem olhar nas pesquisas aí, vai falar o que eu estou falando, não é o que eu acho, é o que eu já vi em várias pesquisas, né? O que mais causa desmotivação nas pessoas, pessoal, o que mais causa é a sensação de injustiça. Principalmente quando é comigo. Sensação de injustiça coletiva e individual. Quando há falta de transparência nas políticas e nas ações, no chão da escola. Quando há falta de confiança nas pessoas, principalmente na liderança. Não saber o que precisa ser feito, não saber os principais objetivos das organizações ou da escola e também os meus principais objetivos. Né? Então, pessoal, é isso, são essas coisas, as principais coisas que desmotivam as pessoas. Agora, a recomendação que eu posso dar, tá? A recomendação que eu posso dar. E vou focar exclusivamente numa função, o diretor. O diretor precisa investigar o que está acontecendo na escola, baseando-se em evidências e constatações e evidência, tendo como base, como fundamentações, princípios, premissas e valores. E não a sua opinião. Opinião, cada um tem a sua. Ponto de vista, cada um tem o seu. Preferência, cada um tem a sua. Agora, diretor, você precisa fazer constatações e verificar as evidências comparando com os princípios, premissas e valores, e nunca em opiniões, pontos de vista e preferências. Tá? E o diretor precisa fazer formações dos princípios, das premissas e dos valores, porque as pessoas precisam saber o que elas precisam seguir como fundamentação, como diretriz, né? E formações de princípios, premissas e valores. O diretor precisa criar combinados da escola, baseando-se, outra vez, em princípios, premissas e valores. O diretor precisa monitorar esses combinados dos princípios, premissas e valores para elogiar quem merece e ajudar quem precisa. Tá? Agora, muita gente, não é exclusivamente da escola, né? Mas muita gente cobra a motivação das pessoas, pessoal, e não faz essas coisas que eu acabei de mencionar. Não dá, pessoal. Não dá. Né? E não dá para motivar as pessoas sobre as coisas que você não sabe, não tem fundamentações. E as fundamentações do programa, as diretrizes do programa, princípios, premissas e valores. E então, tomem cuidado. Façam formações, definições e combinados sobre princípios, premissas e valores. Tá? E como motivar as pessoas, né, pessoal? Como é que a gente motiva as pessoas? Fique motivado, fique comprometido. É assim? Não. Né? Não é assim. Né? E a gente já falou também, numa das lives anteriores, que a gente motiva as pessoas através da sensibilização e comprometimento. Sensibilização é mostrar e a pessoa se convencer que aquilo é importante. E comprometer as pessoas é motivar as pessoas, é ela querer fazer aquilo. E a gente consegue motivar e comprometer as pessoas com amor ou com a dor. Com a dor, com o amor, é mostrar
expectativas positivas sobre aquilo. É mostrar o que a pessoa vai conseguir de sucesso, de êxito, de felicidade, se ela fizer aquilo. É mostrar para ela e convencer o outro lado, o colega, o estudante, que aquilo é importante. Sensibilização. E comprometer. E fazer a pessoa querer. Se ela acredita que aquilo é importante, ela vai querer fazer. Então, sensibilização e comprometimento são as duas principais coisas que definem a liderança. Liderar pessoas é principalmente sensibilizar e comprometer as pessoas. É claro que também é formar, também é claro que é fazer junto, que é claro também acompanhar, elogiar e ajudar. Né? Então, para você motivar as pessoas com amor, né? Tem que fazer com amor várias vezes. Mostrar expectativas positivas sobre cada coisa. Sensibilizar e comprometer com a dor é ter o foco nas perdas, na dor, né? É deixar a pessoa insatisfeita com aquilo. Ó, se você não ficar insatisfeito com isso, com esse seu resultado, você vai sofrer. É trabalhar a insatisfação da pessoa. Deixá-la insatisfeita com relação àquilo que ela está deixando de fazer ou não fazendo bem feito. Tá? Isso a gente respondeu bastante, né, acho que na primeira ou na segunda live, né, de gestão de pessoas e liderança, tá? Temos mais uma pergunta, mas eu vou responder muito rapidamente, tá, pessoal? Tá? Como motivar funcionários, agentes de apoio escolar, né, que a gente está falando? Como motivar funcionários difíceis com pouco compromisso com o trabalho? Pessoal, os funcionários, em muitas escolas, eles, né, são tratados como de uma forma igual de todos os educadores. Tem informação disso? O funcionário participa. Tem informação daquilo? Tem sensibilização? Tem acolhimento? Tem que fazer acolhimento para os funcionários. Não é acolhimento só para os professores e estudantes. Acolhimento também para os funcionários. Tem informação? Também para os funcionários. Então, pessoal, como motivar funcionários? Primeiramente, fazer sensibilização, comprometimento, fazer acolhimento, fazer formação para os funcionários. Não dá para chegar para eles lá, pessoal, fiquem motivados, vocês estão desmotivados. Não vai. Motivação não se pede. Motivação precisa sensibilizar e comprometer. Então, tudo que a gente falou até agora, respondendo essas quatro perguntas, valem para os funcionários. Ok? Então, pessoal, vamos parar por aqui hoje, porque senão a gente, né? Vamos... Tem a Edna, né? A Edna, boa tarde, Guzo. Edna de Caconde, né? Acho que não tem perguntas aí, né, Amanda? Não tem observações, né? O pessoal acho que está tudo em aula. Né? Hoje não teve, não. Tá bom. Então, vamos encerrar a live de hoje, pessoal. A gente vai fazer uma próxima live sobre gestão de pessoas e liderança daqui 1 ou 2 semanas, tá? Porque a gente está intercalando aí, porque estamos fazendo lives com diretorias de ensino, né? Semana que vem, a gente vai ter, na segunda-feira, a live com a diretoria Campinas Leste, né? O Nivaldo, grande dirigente Nivaldo, né? Grande colega, amigo, né? Já tivemos várias interações, né, juntos. Então, até segunda-feira, live com a diretoria de ensino Campinas Leste. E logo mais uma live de gestão de pessoas e liderança. Tchau, pessoal. Até a próxima.